Hoje nós vamos falar que o obedecer é melhor que o sacrificar. Amém? Então eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias ali em 1 Samuel, capítulo 15. Vamos orar. Amém? Senhor, aqui está a tua palavra, Deus. Eu sei, Espírito Santo, que o Senhor tem me falado nesses dias. Eu te agradeço, Senhor. Agora eu te peço, Deus, que o Senhor me dê graça para transmitir aqui a tua igreja e que os ouvidos e os corações estejam abertos em nome de Jesus para receber esta palavra com os ouvidos, os corações abertos e que esta palavra entre nos seus corações, faça sentido na vida deles e eles vivam e pratiquem a tua palavra. Em nome de Jesus, que eu te peço, Deus. Amém. Amém? Irmãos, vamos ler o versículo 22. Fala assim: Samuel, porém, respondeu. É um texto já bem conhecido da igreja. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Amém? Vamos parar aqui. Quando que Samuel falou isso para Saul? Vamos entender um pouquinho? Saul já era rei, que Samuel havia ungido Saul como rei, né? O primeiro rei de Israel. Aí Saul começou a reinar e o coração dele começou a ficar distante de Deus. Vocês sabem a história, né? Aí houve uma ocasião em que Saul ia lutar contra os amalequitas, um povo que havia sido cruel com o povo de Israel, quando o povo de Israel ainda estava caminhando pelo deserto para entrar na terra prometida. Então havia um certo rancor, uma certa diferença ali entre Israel e os amalequitas, entre os hebreus e os amalequitas. E houve então um momento em que Deus falou que eles poderiam sim lutar contra os amalequitas, que eles teriam vitória. O Senhor disse isso. E essa palavra chegou até Saul. E Saul acreditou. Tanto que Deus deu a seguinte ordem para Saul: que eles deveriam destruir tudo que era dos amalequitas, inclusive todos os amalequitas. Às vezes a gente lê uma palavra assim, uma passagem dessa na Bíblia, e a gente fica até chocado, né? Puxa, que matança! Eu não vou entrar nesse mérito hoje, né? Mas era para Deus falando para que os hebreus matassem todos, os homens, as mulheres, as crianças, e também matassem os bois, as ovelhas, os carneiros, tudo que fosse dos amalequitas. Essa foi a ordem de Deus para Saul. E Saul reuniu todo o seu exército e foram nessa batalha. E tiveram a vitória. E mataram os amalequitas. Mas ele capturou o rei. Saul trouxe o rei Agag, não matou o rei. Destruiu tudo que achou que não prestava. Matou os homens, as crianças, as mulheres. Tudo isso está ali no capítulo 15. Depois você lê. Mas os melhores bois, as melhores ovelhas e os melhores carneiros ele deixou que vivessem. Saul obedeceu? Não. Saul não obedeceu a Deus. E essa foi, vamos dizer assim,
uma das últimas coisas dentro da paciência de Deus que Saul fez. Porque quando Deus mostrou para Samuel como estava o coração de Saul e o que Saul havia feito, né? Deus falou que ele tiraria a unção de rei, o reinado sobre as mãos, sobre a cabeça, sobre a pessoa de Saul, né? Então, Deus deu essa palavra para Samuel e Samuel começou a ir no encalço de Saul, procurar Saul para dar esse decreto sobre a vida, essa sentença sobre a vida de Saul. E aí a gente vai vendo no decorrer ali da história, Samuel começa a ir por onde Saul tinha passado, né? E começa a procurar até a hora que ele encontra Saul. E olha que interessante. Quando Samuel, versículo 13. Quando Samuel o encontrou, depois de procurar muito, né? Quando Samuel o encontrou, Saul disse: "O Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor." Talvez você pense assim, como que ele conseguiu ainda falar assim para Samuel? Será que ele acreditava que ele tinha seguido mesmo as instruções do Senhor? Será que Saul acreditava nisso? Samuel, porém, perguntou, versículo 14, né? "Então, que balido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo?" Aí respondeu Saul: "Os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante." Olha a desculpa. Olha a desculpa de Saul. "Não, profeta. A gente poupou o melhor, mas para sacrificar ao Senhor. O resto a gente destruiu." Mesmo com essa desculpa, Saul estava obedecendo a Deus ou não? Continuou na desobediência. Amém? Então, antes da gente continuar, o que será que Deus espera de nós quando Ele nos dá uma ordem? "Ah, mas Deus não me deu uma ordem." Mentira, Deus dá ordem para a gente sim. Na palavra dele, Ele dá ordens. Ele mostra o que devemos fazer, como devemos fazer, quando devemos fazer. Não é verdade, irmãos? Sim? E quantas vezes nós arrumamos as nossas desculpas e falamos: "Ah, mas eu não fiz assim por causa de tal coisa. Ah, mas eu não consegui, mas eu... mais. E a gente ainda, muitas vezes, faz como fez Saul. Dentro da nossa desobediência, a gente procura uma justificativa, ainda querendo dizer que estava fazendo para agradar ao Senhor. Muitas vezes nós fazemos isso, irmãos. Muitas vezes. Né? A culpa foi da Eva. Né? Foi o que Adão disse. A culpa foi da Eva. Ela que fez. Quer dizer, jogando a responsabilidade. Ou no caso aqui, né? Saul falando que, na verdade, ele desobedeceu um pouquinho, mas, na verdade, ele queria sacrificar para Deus. Será que é verdade? Será que Saul queria realmente sacrificar a Deus? Sabe, irmãos, muitas vezes nós achamos que
as nossas atitudes, as nossas ações, o nosso trabalho, o nosso serviço, quando eu digo serviço até a Deus, né? Ele é mais importante do que a nossa obediência. Muitas vezes. Senhor, eu não estou orando, mas eu vim no culto. Senhor, eu não leio a tua palavra, mas eu vim na escola bíblica. Senhor, eu não leio a Bíblia, não. Não consigo ler a Bíblia nem orar. Mas eu venho aqui, eu faço tudo certinho, eu participo do louvor, ou eu participo do ministério infantil, eu não falho na escala ali da recepção. Mas nós não obedecemos ao Senhor. Sabe? O que o Senhor espera de nós? Ou melhor, deixa eu fazer outra pergunta. Deus precisa do seu serviço? Deus precisa? Deus precisa da sua oração? Deus precisa da sua adoração? Você sabia que não? Deus não precisa da sua adoração. Deus não precisa da sua oração. Deus não precisa do seu serviço. Deus não precisa, porque Ele é Deus. Ele vai continuar sendo Deus, você orando ou não orando. Ele vai continuar sendo Deus, você adorando ou não adorando. Ele vai continuar sendo Deus, você trabalhando ou não trabalhando. Ele continua sendo Deus, porque Ele é suficiente. Ele é suficiente. Então, por que Ele quer que você ore, que você adore, que você sirva, que você trabalhe? Por quê? Você já pensou nisso? Deus não é um Deus vaidoso que precisa ficar recebendo elogio. Porque tem gente que pode até pensar nisso. Ah, imagina ficar falando Deus, sempre Deus. O Senhor é lindo, o Senhor é bom. Não. Fica falando. Pra quê? Pra quê, Gui? Por que você adora? Por que você serve? Deus não precisa de nada disso. Deus não precisa do teu dinheiro. Sabia? Não precisa. Na verdade, Deus não precisa nem da tua obediência. Ele não precisa. Sabe quem que precisa? Eu mesmo. Você precisa obedecer. Você precisa adorar. Você precisa orar. Você precisa trabalhar e servir. A gente tem falado nas tribos aí sobre serviço, né? Você precisa de tudo isso. Sabe por quê? Quando a gente anda muito com uma pessoa, a gente começa a usar as palavras daquela pessoa, a gente começa a falar igual àquela pessoa, a gente começa a ser muito parecido com aquela pessoa. Quando você começa a andar com Deus, você começa a ficar parecido com Deus. Quando você adora ao Senhor, você começa a ficar parecido com Deus. Os que adoram pau, pedra, começam a ficar parecidos com o pau e com a pedra. Sem vida, morto. Quem adora o Deus vivo começa a ficar parecido com o Deus vivo. Por isso que você tem que adorar. Por isso que você tem que andar. Por isso que você tem que servir. Por quê? Porque quando você faz tudo isso, você começa a ficar parecido com aquele para quem você está servindo, com quem você está andando e a quem você está adorando. Vocês entendem isso, irmãos? Então, por isso, meus irmãos, é que nós temos que obedecer. Por isso que é melhor obedecer. Saul, o coração dele foi ficando cada vez mais distante de Deus. E nessa distância de Deus,
ele preferiu fazer coisas com aparência de bondade. No domingo passado, na escola bíblica, quando eu falei sobre pecado, eu falei que pecado pode se traduzir por atos ou pela natureza, quer dizer, a motivação. Né? Os atos, se fosse a gente pensar, a atitude ali de Saul foi boa. Afinal de contas, ele venceu a guerra, ele matou os amalequitas e ele ainda poupou algumas coisas que seriam boas para fazer um sacrifício aceitável a Deus. Os melhores bois, as melhores ovelhas, os melhores carneiros. Quem vai dizer que isso era uma coisa boa? Era bom. Mas a motivação dele estava muito longe. A motivação dele estava longe, 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 longe de Deus. O coração dele. Por isso, Deus mostrou para o profeta o que se passava no coração. E falou assim, olha, obedecer é muito melhor do que sacrificar. Que você tivesse matado todos os bois, todas as ovelhas, por melhores que elas fossem, mas você estava inteiro diante de mim, me obedecendo. Entendem? Porque um boi, uma ovelha, um carneiro para Deus não é nada. Não é nada perto do coração de um rei. Entendem, gente? O que você pode fazer para Deus, se faz baseado nas tuas justificativas, não é nada perto do teu coração diante de Deus. Entendem, irmãos? Então isso significa que eu não preciso fazer mais nada e eu só tenho que obedecer? Deus sabe que eu estou obedecendo. Aí você passa o dia no sofá. Mas Deus sabe que eu estou obedecendo. É assim? Não, porque toda vez que a gente obedece ao Senhor, você vai ter alguma ação, alguma atitude. Entendem? Como resultado daquela obediência. Então, olha só. Versículo 16. Samuel disse a Saul, fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul, dize-lhe. E Samuel disse, embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel. Não importa o que a própria pessoa tinha de visão sobre ela mesma, como ela se enxergava. Quando a vontade do Senhor se manifesta, Ele faz. Não importa qual a tua origem, não importa onde você mora, não importa nada disso. Quando o Senhor quer, Ele faz. Ele fez como isso com Saul. Amém? Versículo 18. E o enviou numa missão ordenando, vai e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul. Olha que ousadia, gente. Tem que ter muita ousadia, né? Mas eu obedeci ao Senhor. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Não foi isso que Deus mandou. Né? Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Deus não está interessado nisso. Deus queria o coração do rei. Deus quer o seu coração, amém? Não importa as suas desculpas, as suas justificativas, né, para você querer acobertar o seu erro. Deus não está interessado nisso, Ele está interessado no seu coração. Samuel, porém, respondeu,
Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Amém? Tem muita gente que faz muita coisa. E aí a vida, mas a própria pessoa acaba uma hora, ela para e se questiona: por que eu faço tudo isso e a minha vida eu não vejo a bênção de Deus? Estou falando de crente. Poxa vida, eu dou o dízimo, eu venho nos cultos, eu participo de um ministério ou de outro ou de vários, mas por que será que na minha vida eu não vejo isso? Sabe, Sansão, ele era um ungido do Senhor. Sansão era separado para o Senhor. Sansão fez coisas tremendas, mas Sansão também andava com as prostitutas. O coração dele estava longe. E ele se preocupava só em fazer as coisas. Igualzinho Saul. Então, assim como Deus tinha um plano inicial para Saul, dele ser o rei de Israel e de ser grandemente usado pelo Senhor, também Sansão era ungido do Senhor, era separado do Senhor e podia ter sido um grande juiz, mas o coração estava longe de Deus, tanto de Saul quanto de Sansão. Nós precisamos, irmãos, tomar cuidado com os nossos corações. Você pode ter boas ações, boas atitudes, aparência boa, né? Aparentemente está muito bem. Mas, se o seu coração não se dobra e se rende diante do Senhor em obediência, nós podemos cair no erro dessas duas pessoas que eu estou falando. A obediência é muito melhor do que o sacrifício, do que o trabalho, do que a atitude. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Abaixa a sua cabeça, pensa um pouquinho nisso, porque muitas vezes nós ficamos assim nos questionando: Senhor, em teu nome, eu não fiz isso. Em teu nome, Senhor, eu fiz aquilo. Em teu nome, Senhor. Em teu nome, em teu nome, em teu nome eu já fiz tantas coisas. Já fiz tantas coisas para o Senhor. Mas o Senhor está mais interessado na obediência do seu coração do que na sua atitude em si. Quero que você pense nisso. E se você encontra no seu coração alguma resistência à palavra dele, alguma resistência à vontade dele, se o Senhor tem falado: meu filho, minha filha, eu quero que você viva assim, e você tem resistido, conversa agora com Deus, fala isso para Ele. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer. Deus, que em nome de Jesus, os meus irmãos entendam o que foi falado nesta noite, Deus. E eles entendam que eles precisam ter essa postura, Senhor, esta atitude, Deus. Que o Senhor é um Deus cheio de graça, mas o Senhor espera que nós também hajamos, pratiquemos e corremos atrás, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa, Deus, a tua igreja. Opera, Senhor, através do teu Santo Espírito, Deus, e que a tua graça, a tua paz, o teu amor, Senhor, estejam sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.